Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Psicast. E o nosso Psicast de hoje conta com uma convidada muito querida e acredito eu que vocês vão obter muita informação e aprendizado através dessa conversa franca que é com a minha amiga Cláudia. Eu gostaria aqui de falar aqui o currículo dela, que eu fiz questão de falar. A Cláudia, ela tem uma trajetória riquíssima e multifacetada, porque ela já se desdobrou aqui em vários momentos aqui. Ela é formada em magistério pelo Colégio Dom Pedro, CENIP, cursou administração na PUC-Rio, é suplente no Conselho Municipal do Direito das Mulheres, o CONDIM, ela vai falar depois um pouco mais sobre isso, e atuou em grandes eventos, como os Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, exercendo cargos de confiança. Também administrou a ONG, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que foi, né, premiado com o conselho ali do filme Cidade de Deus, depois você fala um pouquinho mais. A sua caminhada se dedica aos estudos, ela está cursando agora, é uma colega nossa aqui, né, de profissão, cursando a psicologia, tá? E é também professora da Escola Bíblica Dominical, EBD, né? E isso é muito importante dentro do ministério. Você ministra aula para as crianças, eu acho muito importante. E além de todas essas experiências, a Cláudia, ela vai dividir aqui a sua vivência. O tema que a gente escolheu para a gente falar sobre isso é um tema muito importante, é um tema sensível, delicado e urgente. Quando a gente fala sobre violência, é um assunto, é um campo que a gente tem que entrar com muito cuidado. E a nossa escuta precisa estar sempre ativa para a gente poder estar ajudando as outras mulheres. Então, o tema de hoje é quando a violência, tá, vira identidade. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, a permissão silenciosa e o caminho de volta para si, para que essa mulher se encontre. E isso é um caminho que leva tempo, né, Cláudia? Verdade. Fica à vontade para começar aqui falando um pouquinho sobre você, aí, se você quiser. Obrigada. Você já resumiu ele bastante, muito bem resumido ali o meu currículo. E o que realmente nós vamos nos atentar hoje é sobre a questão da mulher e sobre a questão da violência, né? Eu realmente passei algumas situações. Eu passei um abuso na infância, não foi meu pai, graças a Deus. Mas, às vezes, o simples fato de alguém ser bulinado, aquilo faz uma diferença enorme na vida da pessoa e vai mexer com todo o seu posicionamento, o seu comportamento, né? E em determinado momento de uma vida mais adulta, em torno dos meus 20 anos, eu sofri um estupro. E eu não tenho problema nenhum de falar isso, me sinto bem sobre falar isso, me sinto confortável, Vanessa, de falar sobre isso. Mas naquele momento que eu passei aquele estupro, a pessoa virou e falou assim: é melhor você continuar comigo, senão você vai ficar falada. E porque nós não tínhamos conversas, nós não tínhamos quem nos ouvisse, nós não tínhamos nenhum grupo de apoio, nada, nada, naquele momento, naquela época, né? Hoje eu tenho 53 anos, então naquele momento eu tinha 20, e por não ter nenhuma forma de acolhimento, eu permaneci com a pessoa, né? Mas eu também não permaneci ali por muito tempo, eu fiquei ainda ali uns 20 dias com essa pessoa, mas o suficiente para tomar uma decisão e querer sair fora daquele relacionamento. Então, o que eu vejo? Eu vejo que nós mulheres não devemos permitir nenhum tipo de abuso, tá? Seja ele físico, seja ele sexual, seja ele moral, seja ele psicológico, seja um grito, simplesmente um grito. Nós não devemos permitir nenhum tipo de abuso dessa forma. Ninguém tem o direito de gritar com o outro,
porque eu acho que a violência maior que chega num feminicídio, ela começa, às vezes, com pequenas coisas que nós permitimos. E isso que nós, mulheres, não podemos mais permitir. E aí, ô Cláudia, a gente conversou um pouco antes sobre isso, e a gente conversou e eu passei que em muitos dos meus trabalhos feito com mulheres, a gente conversa muito sobre esse lugar de permissão. Você até começou brevemente, e esse lugar de permissão faz com que a mulher se permita viver naquela situação, mas muita dessa permissão é inconsciente. É inconsciente no sentido de que ela acha que aquele aparência de cuidado, né? Ah, não, ele está tendo cuidado comigo. Ah, ele está cuidando de mim. Então, essas percepções que a mulher faz com relação ao relacionamento fazem com que ela se permita viver dentro daquelas condições. E que muitas das vezes o desfecho disso tudo é irreparável, que aí resulta no feminicídio e em várias outras catástrofes que, né, que se configura nesse âmbito voltado à violência é, contra a mulher. E aí eu queria saber de você o seguinte: nesses relacionamentos, no relacionamento que você vivenciou, tá? Você acredita que os traumas de infância podem ajudar nessa questão da mulher se permitir, porque ela viu isso acontecer em casa, comportamentos disfuncionais com relação à família, faz com que essa mulher fique ambientada com aquele comportamento e, consequentemente, no seu futuro relacionamento, ela acabe desenvolvendo essa permissão de permitir com que essas pessoas entrem na sua vida. Como é que você vê isso? Sim, Vanessa, o que acontece é. Eu não posso nem dizer muito da minha família em si, porque minha família é uma boa família, Uhum, tá? Mas às vezes são pequenas coisas que os pais não percebem. Por exemplo, minha família tinha muita crítica, então a autoestima fica baixa, uhum. né? Outra coisa que acontece muito é a falta de informação. As mulheres hoje, elas precisam estar informadas dos seus direitos, entende? Ela precisa saber que existem grupos de apoio, ela precisa saber que existem os direitos das mulheres, tá? Então, o que era diferente, quando você não tem grupo nenhum, quando você não sabe nada, você, deve ser verdade, eu não quero realmente ficar falada, que coisa chata. E aí, a gente acaba se permitindo porque a autoestima está baixa. Entende? Porque as críticas que às vezes os pais acham que estão fazendo um bem e no caso não está acontecendo um bem nenhum, porque a autoestima está baixa. Tá? Então, no meu caso, eu fiquei ali 20 dias, mas tem gente que vai ficar muito mais tempo. Tem gente que vai ficar, às vezes, uma vida inteira. Por quê? Porque ela está se permitindo estar num lugar que ela não está saudável. Primeiro, ela tem que conhecer os seus direitos para ela poder saber do que é o que está certo e o que está errado, o que ela coloca limites naquilo ali. Tá? Então, no meu caso, eu tinha assim uma baixa autoestima, tá? E isso me permitiu ficar ali algum tempo. E assim, eu sofri outro estupro. E esse eu não permiti ficar momento algum ali. Ok. Entende? Eu sofri um terceiro estupro. Eu também não me permiti em momento algum ficar ali. Ou seja, eu não tinha a informação, mas eu já tinha um outro posicionamento. Um posicionamento diferente para aquela situação. Exatamente. Então, o que eu vejo hoje é que essa mulher que ela permanece nesse lugar é porque ela está se permitindo alguma coisa por falta de informação. Ou então, às vezes, pode ser até uma questão financeira. Exatamente isso, a dependência. Sim, mas por que uma questão financeira? Você está dependendo dele financeiramente, mas o que você já fez para isso ser diferente? Como ela pode, né, ver formas de sair desse ciclo da violência e se reinventar, porque a mulher, quando ela se sente financeiramente presa, porque ela acha que não tem capacidade de lidar com a casa, de cuidar da casa financeiramente, ela acaba que se prendendo a esse relacionamento. E
à medida que os direitos são colocados, olha, não, oficinas, né? Porque tem muitos equipamentos que geram profissão para essa mulher sair Sim, desse ciclo. Então, o que sim, você traz aqui para gente, para as mulheres que estão nos ouvindo, é que, primeiro de tudo, se perceba exatamente. quem você é nessa relação. E aí, a partir daí, você não aceita mais, sabe, um grito, você não aceita mais que ele, eh, cuide dos seus bens, porque o ato da violência é até a questão dele privar você do telefone, Verdade. é a violência moral, sabe, aonde patrimonial. Então, você precisa entender como é que esse ciclo da violência acontece e o que é violência e os tipos de violência. Porque quando a gente fala de violência, a gente acha que é só a física. Sim, E a psicológica é tão letal quanto, exatamente. porque ela tá ali, é um elefante branco ali, e que você tenta fugir, mas ele está ali presente. Então, quando eu começo a entender o que é a violência, a minha mente se abre. Existe uma clareza de entendimento. Exatamente. E aí, o que implica aqui a gente reforçar é que a mulher precisa saber dos seus direitos. Você é ali suplente do CONDIM. Fala um pouco sobre isso, o que é isso, esse direito para as mulheres, o que que ele proporciona, resumidamente, para que essa mulher possa também acessar. Existem formas de acessar esse tipo de equipamento? O que se propõe fazer o Sim. CONDIM? O CONDIM é o Conselho dos Direitos da Mulher, que, no caso, tem aqui no nosso município, tá? E eu participei de um primeiro seminário, ingressei ali ano passado, através de um seminário, e fiquei ali como suplente ali das conselheiras. Essas reuniões, elas acontecem de tempos em tempos, é, geralmente na Casa dos Conselhos, na Prefeitura de Petrópolis, tá? Mas ele é aberto a qualquer pessoa que queira estar ali. Ele não é só para as conselheiras, tá? Por quê? Porque nós precisamos ter essa rede de apoio. Nós precisamos conhecer, saber que temos ali pessoas que conhecem do que é o direito da mulher, tá? Então, tem ali as pautas, as atas, e vamos colocar ali o que está acontecendo naquele momento, qual é a pauta daquele momento. Sai no Diário Oficial que vamos ter reunião. Nós íamos ter uma ontem, devido à chuva, ela foi cancelada. Tá? Então, ela sai no Diário Oficial, mas as pessoas podem procurar a Casa do Conselho para também que seja informada de quando serão essas reuniões. Tá? Elas não têm assim, a data certa, mas elas têm que ser o certo de uma vez por mês, ok? E essas reuniões, elas acontecem geralmente com já algum assunto em pauta, e ali nós votamos, enfim, fazemos isso que são levadas essas propostas para a Câmara dos Vereadores. De Melhorias. melhorias, tá? Uhum. Então, isso é importante porque muitas coisas já foram vencidas, muitas etapas já foram vencidas na nossa cidade, né? Agora também estamos na iminência de ter uma delegacia da mulher, que já vem bastante tempo que estamos lutando por isso. Conversando sobre isso, Sim, né? porque nós vemos que às vezes quando a mulher sofre uma violência, ela procura as delegacias locais e as pessoas ali não estão com treinamento específico para essa área. Não me desfazendo, eu Uhum. gosto das autoridades, admiro as autoridades presentes, mas às vezes não tem um treinamento específico. Tá? Então, nós precisamos de uma delegacia da mulher na nossa cidade. E quanto mais mulheres estando unidas nessa rede de apoio, mais melhor vai ser para todas nós Uhum. mulheres, mais Uhum. fortes nós seremos na nossa cidade. Tá? E é dessa forma que acontece. Existe um número, que é o número da violência contra a mulher, que é o 180, que a mulher pode fazer uso desse número, tá? E uma coisa também que eu gostaria Aham, de pode ficar à sugerir vontade. é sobre assim, eu estou numa dependência financeira, por isso que eu aceito certas coisas. Mas o que você, mulher, tem feito para mudar isso? Você já procurou um Sebrae, um Senac, um curso, até mesmo fazer um curso universitário, porque hoje nós temos muitas bolsas, seja o Enem, seja as faculdades, eles têm bolsas próprias. O que você, mulher,
procurou fazer para mudar essa situação, Essa realidade essa sua. sua realidade, e você ter um novo momento, ter uma independência financeira. Então, isso é extremamente importante, que você procure estar independente, sabe, dessa relação e se mexer, ter alguma coisa que você realmente faça para mudar essa sua realidade. É claro, dentro daquilo que lhe for mais favorável, mais possível, ok? E aí, Cláudia, eu queria voltar num assunto que você mencionou, que eu acho que é a ponta do iceberg: baixa autoestima. E a baixa autoestima, geralmente, ela se configura na nossa infância, tá? Na infância, na insegurança, na entrada da puberdade, é onde a menina ela quer se ver aceita naquele grupo. E aí ela vai criando várias coisas, montando vários quebra-cabeças dentro da própria cabeça dela, porque ela quer se ver aceita naquele grupo, ela quer ser aceita na sociedade, quando na verdade está tudo bem com ela, mas ela vai montando, né, vários monstros, né, se sentindo abaixo daquela amiguinha, fazendo comparações. Verdade, Vanessa. É aquela menina que é a mais descolada e eu não. Às vezes é uma palavra dentro de casa e é por isso a orientação também aqui cabe aos pais, como você fala com seu filho, porque isso pode trazer uma condição, muitas das vezes, muito grande para essa criança. Porque ela pode internalizar, porque são o quê? O surgimento das crenças. O surgimento das crenças nasce justamente aí. Eu não sou boa o bastante, você não faz nada direito. Então a gente precisa estar muito atenta como isso funciona, como essa baixa autoestima ela começa a se configurar e como você aceita esse papel para você. Então é importante a gente dizer o seguinte, que eu preciso me perceber, eu preciso saber quem eu sou para que essa personalidade não se instale dentro de mim e eu comece a crescer achando que eu não sou boa, que nada dá certo na minha vida. E quando você configura dessa forma, tudo que vier para você, seja porcaria, você vai aceitar. Essa é uma triste realidade, né? A gente aceitar aquilo que não nos faz feliz, né? E por que isso acontece? É a nossa necessidade de amor, né? Bacana, Nossa fala isso necessidade de amor. para as mulheres. Porque todos nós, seres humanos, tanto no caso o homem quanto a mulher, nós precisamos de amor. Nós precisamos de carinho, de atenção, de aprovação, de ser aceito, né? Às vezes a gente precisa simplesmente lá daquela mãe que no teatro da escola está lá batendo palma, ai, é meu filho, né? Então, nós precisamos de aceitação. Isso é nada mais é do que amor. A gente precisa de amor, né? Todos nós precisamos de amor. E quando a gente está aceitando alguma coisa que não é favorável, que não é saudável, a gente sabe que não é saudável. Por que a gente está aceitando isso? Nós estamos aceitando migalhas de amor, migalhas de sentimentos, né? E por que isso acontece numa vida adulta? Porque provavelmente numa vida lá na infância, nós também tivemos migalhas de amor, migalhas de sentimentos, tá? Então, quando nós chegamos aqui na vida adulta, a gente precisa primeiro ter aquele diagnóstico, ou simplesmente olhar para dentro de si. Isso não está bom, isso não está saudável, eu não estou feliz nisso aqui, e também não é porque eu não estou feliz de chutar o balde, como fala, e nada serve, não é isso. Porque às vezes também tem pessoas que nada se satisfazem, né? Então, às vezes o problema está dentro dela, e não no outro. Mas por que nada me satisfaz? Pela falta e a necessidade que temos de amor. É uma carência afetiva. Então, isso faz com que a gente aceite aquilo que não era para ser aceito. E aí você vai se preenchendo do outro e não de você, porque a falta vem de você, daquilo que não foi preenchido. Então qualquer coisa vai suprir aquilo. E muitas das vezes esse qualquer coisa vem muito caro, porque é a dependência emocional, é onde você começa a projetar no outro aquilo que falta em você. E às vezes esse outro aí, ele nem supre. Mas assim, é alguém que me toca, alguém que está perto do meu lado, é alguma coisa. Eu tenho alguém. Eu tenho alguém para
sai na foto do Facebook do meu lado, do Instagram, Porque eu você tenho não. alguém. Exatamente. Você não quer estar Entende? sozinha, mas É, quando na verdade você está sozinha no seu sim, sentimento, nas suas sim. atitudes. Mas o que será que é aquilo que eu acordo e que eu falo bom dia vida, que bom que eu estou viva, que sol bonito, que dia bonito. O que me faz bem, que me causa bem-estar? Porque quando nós estamos bem com nós mesmos, o que vai acontecer? Nós vamos atrair quem também é saudável. Nós Exatamente atraímos isso. aquilo que está ruim, porque também geralmente nós não estamos bem, né? Aquela famosa frase: cuide do seu jardim, né? Que ele tenha flores, que ele tenha borboletas, porque aí vai vir os passarinhos também, vai vir as coisas boas também, né? Então, assim, ela precisa olhar para dentro de si, olhar o que não está bem. Nós mulheres precisamos olhar para dentro de si o que não está bem e se mexer, porque senão a gente fica paralisado, o tempo passa e nós não fazemos nada de bom, né? Exato. Então, eu acho que tá ruim, eu preciso me mover, eu preciso. O que me faria feliz? Eu me sentiria bem? Então, mova-se, sabe? Mova-se, faça alguma coisa, saia dessa zona do vitimismo, porque às vezes você fica se Exatamente. vitimizando, né? Você fica ali se martirizando por algo que você precisa dar o primeiro passo, você precisa tornar consciente. Jung ele fala uma coisa que é muito interessante, que se a gente não tornar o nosso consciente ativo, o inconsciente vai tomar conta e você vai dizer que isso é destino. Ou seja, se você não conseguir observar que aquilo que você está vivenciando não é bom para você, você vai passar a dizer que, ah, não, é karma, eu nasci para ser assim, a vida não está boa e é assim mesmo. E aí você vai dizer que é o seu destino, quando na verdade não. Você precisa acordar, mas acordar para um olhar interno, dizer o que não está bom em mim, o que eu gosto de fazer, quais são as coisas que eu gosto, será que eu me acolho? Porque às vezes as mulheres são muito rígidas, são muito, precisam de uma atenção que, na verdade, essa atenção ela mesma não está se dando. Será que ela está se percebendo? Será que esse momento de solitude, onde eu preciso tirar esses momentos para eu poder estar bem comigo, está sendo tirado, está sendo priorizado? Será que eu fico bem comigo mesma? Será que eu sou uma boa companhia para mim? Porque tem pessoas que só se validam se tiver o outro do lado. Mas será que está tudo bem quando você está em casa lendo um livro? Sabe? Será que está bom quando você está ali tomando o seu chá? Você está bem com você mesma? Será que você faz essa higiene mental das suas emoções? Começa a se perceber? Porque senão os papéis vão ficando invertidos. Você não sabe quem é você. E aí você precisa tomar, sabe, virar a chave. Não, é eu que estou aqui. Porque as emoções, a gente trabalha muito isso dentro da terapia cognitivo-comportamental, aonde tudo começa aqui, no pensamento. Tudo começa no pensamento. E aí, esse pensamento vai gerar uma emoção. E aí, essa emoção ela pode ser positiva ou negativa. E dentro daquilo que você está vivenciando, quais são os pensamentos que você tem a respeito daquela pessoa que está com você? Porque se não é um relacionamento bom, nossa, o final vai ser um comportamento horrível. Com Ou ela certeza. se prende, ou ela se pune. Tem Sim, muitas mulheres se punindo por estarem em um relacionamento onde o comportamento delas são se isolar da família. sim, E o que é mais triste, num relacionamento adoecido, toda a família sofre. é verdade. É, a sua fala me fez lembrar um dia que nós tivemos agora o mês de março, através do Condim, das secretarias, o mês da mulher. Uhum. E eu estava começando a estudar, né? Eu voltei a estudar agora, e eu estava assim, muita coisa acontecendo na minha vida, e até adaptação, mudança de horário para dormir, Uhum. porque enfim, é muita coisa acontecendo, e nós tivemos uma caminhada de fazer um evento que era fazer uma trilha.
né? Que era aproveitar aqui o Parque Ecológico com toda uma equipe, com aparato, ambulância, enfim, todos os devidos cuidados. E aí eu falei assim, nossa, eu tô tão Ah, cansada, e eu fui. Gente, como eu saí dali renovada. Foi maravilhoso. aham. Então, assim, um simples fato de você caminhar na natureza, de você fazer, você tá em grupo, outras pessoas, isso já muda todo o seu dia, entende? Então, o que você não pode fazer é ficar parada, é não se conectar com outras pessoas, é não procurar grupos de apoio. Você precisa procurar grupos de apoio, procurar novas pessoas, estar em novos ambientes. É isso, e procura o Condim, procura ali a Secretaria da Mulher, procure saber sobre as reuniões, procure saber dos seus direitos, mas não fique paralisada. Faça alguma coisa, mova-se. Exatamente. Você traz isso com muita insistência de fazer algo por você mesma. Porque sair de um relacionamento abusivo é só o primeiro passo. O segundo passo é: o que eu faço agora? Como é que eu preencho a minha vida? Você precisa estar fazendo alguma coisa para que você mude o seu pensamento e o seu comportamento para que você não volte a velhos hábitos, que é atrair essas pessoas. Porque se você está se movendo, não, então agora você saiu desse relacionamento abusivo, qual foi o passo que você teve que dar? Depois que você saiu desse relacionamento tóxico, que você falou, chega, isso não é para mim. E aí aqui está um passo que talvez seja difícil, mas que você precisa estar fazendo como um exercício. E aí, Cláudia, o que você teve que fazer? Qual foi o primeiro passo? Sair desse relacionamento, porque esse foi o primeiro passo. O segundo passo é agora me enxergar fora desse relacionamento, que é uma outra luta. Porque é um resgate de você. Você se Sim, com resgatar. certeza. Você saber em que você é boa. Porque você vem, porque o que acontece? Em muito dos abusos psicológicos, vem aquele abuso onde ele vai falar para você, você não é boa o bastante, se eu te largar, ninguém vai ficar com você. Horrível, né? Mas acontece. Se eu não ficar com você, ninguém vai te querer. Olha só como é que você é, olha como é que você faz tudo errado. Então agora eu saio desse relacionamento. Qual foi o passo que você deu depois que você saiu desse relacionamento abusivo? O que vier na sua cabeça? O que eu fui fazer que foi assim um divisor de águas muito grande para mim, eu fui estudar. Eu fui fazer a minha primeira faculdade e eu fui para o Rio, ganhei uma bolsa na PUC do Rio e eu fui estudar. Então ali eu aprendi que tudo pode acontecer de bom, porque eu não tinha condições nenhuma de estar no Rio, mas as portas foram se abrindo, eu recebi ajuda, eu consegui um lugar para morar lá no Rio, e um lugar bom, um lugar saudável. E então eu cheguei naquele período a fazer um tempo de análise, eu fiz uns 3 anos de análise com psicólogo. Então, assim, porque viraram para mim, você não vai conseguir chegar no final se você não tiver ajuda, sabe? Então, isso para mim foi importante. Eu voltei formada, agora eu estou fazendo a minha segunda faculdade. Eu também sinto isso muito positivo, tudo muito favorável, sabe? Então, se a gente, mesmo que venha aquela coisa assim, não tá bom ainda? Eu falei assim, não, tá bom sim, porque eu estou agora fazendo uma segunda faculdade, vou me formar com um monte de gente boa, saudável, uma turma ótima. Quer dizer, Isso, você falou, fala um a pouquinho dessa turma, turma. uma das confirmações para mim era que assim, como é que eu vou voltar a estudar? A turma vai ficar conversando, eu vou me irritar. Aquele pessoal que às vezes não está interessado não tem responsabilidade. Gente, outro dia viraram para mim, nossa, estão falando que a turma do primeiro período É uma quebra de estereótipo, né? Porque são pessoas são, né, mais jovens, né? Isso, Aham. aí ela virou e falou assim, você é do primeiro período da psicologia, né? Eles estão falando que a turma é cheia de gente madura, né? Eu falei assim, não. É que a turma de 17, tem uma menina de 17 anos, a turma 17, 18, é que são muito posicionados, muito interessados em estudar, eles querem conhecimento, Aham. entendeu? Então aquilo foi muito favorável, sabe? Está sendo muito favorável, sabe? Então, isso foi uma confirmação que era para eu estar voltando a estudar. Tipo assim, é como se tivesse sido preparada uma turma para que eu estivesse lá. Então, assim, Exatamente. vou falar assim, o universo, Deus, aquilo que você quiser
achar nesse momento, ela vai conspirar a seu favor daquilo que é para você fazer. E você vai perceber essas sinalizações, essas placas de sinalizações no caminho. Nossa, que Entendeu? bacana. Então, uma das maiores confirmações para mim é realmente a minha turma da faculdade. E aí a gente fecha o Psicast de hoje falando para você, mulher, se mover. Às vezes, mudar de ambiente é necessário para uma reconfiguração dessa nova fase. Porque você sai desse ciclo e você precisa de fazer uma reconfiguração, saber quem você é no processo e não se assuste, porque o medo é inerente a qualquer ser humano. Sim. Vai com medo mesmo, Vai tá? com medo. Sabe? Tá com medo? Vai com medo mesmo, É isso aí. sabe? Então, a história de hoje é uma mulher real, falando que passou por inúmeras situações, Sim, verdade. mas que ao final tem muito aprendizado e tem muita força para dizer para você: mova-se. Então, acho que a gente termina o Psicast de hoje com essa palavra tão impactante, que é Verdade. mova-se, saia do lugar que você está, mesmo com medo. Mesmo com medo. Mesmo com medo. Então, você é maravilhosa, dê o primeiro passo sempre. Cláudia, muito obrigada por trazer essa riquíssima contribuição aqui, nossa amiga de profissão, já Sim. considero você, já é. Obrigada. Então, obrigada por aceitar essa conversa, porque a família Psicast tem crescido, a gente está começando e a gente quer impulsionar outras mulheres. Nós estamos aqui no Instituto TCC Assiste e você pode deixar lá uma pergunta, curtir, comentar, compartilhar, deixar os 3 C. Curtir, comentar e compartilhar. Isso aí. Fique à vontade e aqui a gente fala sempre de psicologia, a gente fala de saúde mental. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada, Vanessa. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.